Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, seguinte, a gente vai bater um papo hoje sobre as mudanças climáticas globais. Tendo em vista que eu não estou falando de coisas locais, como por exemplo a questão da ilha de calor, inversão térmica e tal, que sim, existem, mas são efeitos locais, estou falando sobre coisas globais, ou seja, coisas que afetam o mundo inteiro. E esse papo já é um pouco difícil a gente levar, por quê? Porque é uma coisa que hoje em dia, por incrível que pareça, está sendo muito ideologizada, né? Ou seja, tem uma galera que se diz não aquecimentista, tem alguns que se dizem sim, só aquecimentista, mas não sei se é causa natural, causa antrópica e tal. Eu quero mostrar para vocês todas essas vertentes e passar, obviamente, a que cai no seu vestibular, a mais comum, né, de vocês entenderem, que é o aquecimento global antrópico, ou seja, causado pela sociedade em geral, tá bom? O famosíssimo aquecimento global. Muito cuidado, galera, porque às vezes a mídia assim, acaba retratando aquecimento global e efeito estufa como se fossem a mesma coisa. E pior, acabam colocando o efeito estufa como se fosse o vilão da história, como se fosse ruim ter efeito estufa. Pelo contrário, a gente tem que diferenciar o que é aquecimento global e o que é efeito estufa. Cara, efeito estufa, ele não só não é um vilão, como aliás ele é o mocinho da história, tá? É necessário que exista efeito estufa no planeta. Porque o efeito estufa, ele nada mais é do que a capacidade natural da atmosfera reter calor, tá? A atmosfera, ela nada mais é do que um corpo de gases. Existe uma série de gases ali. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água, metano um pouquinho também tem e tal. E todos esses gases, eles têm uma propriedade natural, uma propriedade físico-química de reter calor. Tanto que se você comparar, por exemplo, locais de altíssima altitude, em que existem menos atmosfera, existem menos gases, vai ter menos efeito estufa porque retém menos calor, a temperatura é mais fria. Quando você compara um local de baixa altitude, pega alguma área litorânea, geralmente as temperaturas são maiores porque existem mais gases, a pressão atmosférica é muito mais significativa e aí, consequentemente, como tem mais atmosfera, acaba retendo mais calor. Retendo mais calor, aumenta mais a temperatura. Ou seja, o efeito estufa é uma propriedade natural. Se tem atmosfera, tem efeito estufa. E se tem efeito estufa é sensacional, galera. Se não tivesse atmosfera, se não tivesse essa propriedade físico-química, estima-se que a média de temperatura do planeta estaria mais ou menos em torno de menos 30 a menos 40 graus. E aí, por mais que você goste de frio, convenhamos, né, galera? Como que vai ter agricultura, atividades econômicas e tal. Então, o efeito estufa, eu vou até colocar pra vocês aqui, ó. Ele é como se fosse uma espécie de mocinho da história, tá? O mocinho, assim, do contrário de vilão. É bom que tenha efeito estufa, que existe essa capacidade da atmosfera reter calor. O problema é que alguns gases, eles têm aqui, ó, uma atuação bem forte nesse efeito estufa, e ele vem sendo colocado cada vez mais na atmosfera. E essa intensificação, esse aumento dos gases de efeito estufa que provocam essa retenção de calor, esse aumento da temperatura, é o que a gente vai chamar de aquecimento global. Ou seja, o problema não é o efeito estufa, e sim o aquecimento global, que é a intensificação do efeito estufa. Só que, claro, aí é a parte política que eu falei para vocês. Galera, será que serão causas naturais ou será que é uma ação antrópica causada pela sociedade? Quem defende que são causas naturais tem ali os seus argumentos. Os oceanos, por exemplo, eles são grandes responsáveis por liberação de CO2 para a atmosfera. Verdade. A gente pode ter, por exemplo, os vulcões. Cara, uma erupção vulcânica, como aconteceu na Islândia, no Chile, Japão, etc., libera uma carga de fuligem, pode ser de carbono, CO, CO2, tão significativa quanto a liberação de ações antrópicas durante muito tempo. Ou seja, a gente pode considerar assim que a sociedade, por mais que tenha evoluído desde a primeira revolução industrial e tudo tal, as causas naturais elas também são significativas. Ou seja, tem gente que defende que as mudanças climáticas iam acontecer independente da ação do homem. Tem gente que defende que não. Na verdade, isso aqui sempre aconteceu e a Terra sempre está variando, né, o seu clima, o seu tempo e tal, mas as ações antrópicas, e aí principalmente a gente vai ver na próxima lousa, questão de lixo, por exemplo, pecuária, a gente pode colocar a utilização de combustíveis fósseis, queima de materiais orgânicos, está causando uma intensificação do efeito estufa. Talvez a gente possa considerar que pode ser até uma união disso, né? Causas naturais unidas a causas antrópicas. Fato é, a gente não tem certeza ainda do que efetivamente está acontecendo, mas a grande maioria dos cientistas, e é o que vai aparecer no seu vestibular, acredita nisso aqui e, no máximo, numa união de causas antrópicas e causas naturais. Você nunca pode colocar na sua provinha que são somente causas naturais. Isso vai contra o que a maioria dos cientistas pensam, pelo menos. Tá bom?
Vamos ver na próxima luz, então, como que é esse aquecimento global causado pelo homem. Tira um print aqui, ó. Então, pegando para vocês aqui a teoria do aquecimento global antrópico, ou seja, causado pela sociedade, a gente tem que ter a noção que isso se faz até fidedigno pelos dados apresentados. Quando as atividades humanas elas começaram a se tornar mais intensas, e eu coloco para vocês a utilização de combustíveis, ou carbono, né, ou combustíveis fósseis e tal, de maneira mais geral, a gente começou a perceber que as temperaturas elas também começaram a subir, tá? Existe uma correlação entre esses dois dados, principalmente depois das revoluções industriais. A primeira revolução industrial do carvão, depois a segunda do petróleo e outros combustíveis ali sendo cada vez mais utilizados, favoreceram sim esse chamado aquecimento global. A gente tem que ter a noção que os dois principais vilões, né, vou colocar vilões, galera, até meio maniqueísta, né, imagina, são gases, tá, não tem como o cara ser vilão, mas vocês entenderam o que eu tô falando aqui, tá? Os dois maiores vilões, eles são o gás carbônico e o gás metano. Eu diria para vocês que cada um com a sua particularidade. O gás carbônico, ele, por molécula que existe, ele é menos danoso à atmosfera. Ele tem menos capacidade de aquecer a atmosfera. O CH4, metano, por molécula, ele é muito mais vilão, ele é muito mais poderoso para aquecer a atmosfera. Só que, convenhamos, existe muito menos metano na atmosfera, muito menos liberação de metano e muito mais liberação de CO2. Claro, né, galera? O CO2 ele é muito mais utilizado na queima de combustíveis fósseis e tal. Então eu diria para vocês, por molécula, o CO2 é mais perigoso, mas se a gente pegar o número total, o CO2 é muito maior, então ele acaba sendo o principal vilão aí, tá? O gás carbônico, ele é formado pela queima de matéria orgânica, e os combustíveis fósseis são matéria orgânica. Professor, tem uma dúvida. Quando eu abasteço meu carro, por exemplo, com etanol, o etanol, para quem não sabe, vem a partir da cana, eu libero o CO2 para a atmosfera? Sim, qualquer matéria orgânica que você queima, você tem a queima incompleta e a queima completa, né? A queima completa, ela acaba liberando o CO2 para a atmosfera, então é natural. Então, se eu abastecer meu carro com álcool, eu também vou estar poluindo a atmosfera, claro que vai. Só que tem um porém. Quando você está plantando aquela cana, ela vai crescer para se transformar numa cana, e aí depois você faz todo o processo industrial para transformar em etanol, esse crescimento da cana, ele vai consumindo o CO2 da atmosfera por meio da fotossíntese. Então, e aí quando você queima, ele libera o CO2 que ele absorveu. Ou seja, quando você utiliza etanol, meio que o saldo fica 0 a 0, porque a planta, ela consome CO2 a partir da fotossíntese para conseguir crescer e ela libera o CO2 depois quando ela é queimada, 0 a 0. O grande problema são os combustíveis fósseis. Aí eu cito para vocês o xisto, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral. Por quê? Porque esse combustível fóssil, ele era uma coisa que estava debaixo ali da terra, e aí você está tirando e está liberando mais CO2. Ou seja, você está liberando um gás carbônico que não estava presente no sistema atmosférico. Você está inserindo mais gás carbônico ali na atmosfera. Então, do ponto de vista de aquecimento global, os combustíveis fósseis eles são muito mais danosos, muito mais perigosos, além do que existem outros gases que são liberados, né? Gases ligados a enxofre e tudo tal. Quando a gente fala do metano, ele é o vilão número 2, digamos, tá? Por quê? Muito presente aqui em lixões. Quando você deixa um lixão a céu aberto, por exemplo, ele acaba liberando metano. Ou então, você pega aí projetos desastrosos, materiais orgânicos em putrefação. Cito para vocês, por exemplo, a usina de Balbina. A usina de Balbina foi uma usina hidrelétrica construída lá no Amazonas, numa área de planície, em que você inundou uma área gigantesca de floresta, deixando só os cotoquinhos ali de madeira. Aqueles cotoquinhos de madeira, aqueles restos de árvores estão apodrecendo e liberando um monte de metano para a atmosfera. Qual que é a grande questão ali benéfica da hidrelétrica? É que você, teoricamente, não libera gases de efeito estufa. Balbina libera. Balbina tem todo o impacto ambiental e social de ter alagado uma área gigantesca e ainda libera muito metano para a atmosfera. Putrefação, lixão, libera bastante. E também atividades como a pecuária, tá bom? Ou seja, esses aqui são os principais vilões do aquecimento global, tá bom? Vamos tentar pensar um pouquinho nas consequências. Quais seriam as consequências do aquecimento global? Dá um print aí, ó. Professor, beleza também, né? Aquecimento global vai ficar mais quentinho e tal, beleza. A gente coloca lá um ar-condicionado. Não é assim, tá? O aquecimento global, se verificado, a gente percebe, galera, as previsões do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, diz aí mais ou menos 2,5 graus a cada 100 anos, né? Por 100 anos, próximos 100 anos. Isso pode trazer bastante consequências negativas aí para o nosso planeta. Por quê? Eu diria para vocês, eu listei aqui para vocês os 4 principais, mas existem outros, tá? Outros secundários e outros que a gente nem sabe ainda que vai acontecer, porque é preciso ver como que a natureza vai responder a esses processos.
A gente pode colocar de maneira geral o aumento das temperaturas, obviamente, né, acho que a consequência mais clássica, alterando a biodiversidade. Existem várias espécies vegetais, animais, que dependem da temperatura para se instalar em determinado local. A gente vai ter o que? Uma migração de espécies? Espécies morrendo? Tem espécies que não conseguem migrar por esse aumento da temperatura. Então isso pode alterar bastante a biodiversidade, aumentando o número de pragas, diminuindo o número de predadores, enfim, coisas que a gente não tem consequência ainda nessa escala da cadeia alimentar, tá bom? Não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Mudanças no regime de chuvas. Claro, pessoal, quando você aquece, em geral, você vai fazer com que algumas áreas sejam mais chuvosas, você pode alterar o ritmo das correntes marítimas, fazendo com uma corrente marítima fria que provoca seca, altue mais em determinada região, ou seja, regiões de seca e umidade tendem a se intensificar. E isso vai trazer prejuízos para a agricultura. A agricultura depende de um regime de chuvas relativamente estável. Vai mudar isso aqui? O sul está chovendo menos? Está chovendo mais? O sertão nordestino vai chover menos? São Paulo, sei lá, galera, o sudeste, enfim, essa alteração pode trazer bastante consequências sociais, inclusive, né, de cheia e vazante dos reservatórios e até a disseminação de doenças. Imagina se, por exemplo, aquece, aumenta a quantidade de chuvas e expande as áreas florestais. As áreas florestais, as áreas chuvosas, começam a atingir regiões mais urbanizadas. Pragas como os mosquitos, malária, febre amarela, tal, essas coisas podem começar a vir de maneira mais significativa, isso pensando no contexto do Brasil e no contexto mundial. A gente pode falar, por exemplo, do aumento do nível médio dos oceanos. E aqui muito cuidado, pessoal, é verdade, né? Porque vai derreter o Ártico, aí se derrete o Ártico, aumenta o nível médio dos oceanos. Cuidado, por quê? A gente não pode confundir, né? Só fazer um desenho aqui, ó, para vocês. Esquemático. Se eu desenhar para vocês o globo terrestre, esse aqui que tá aqui em cima, fiz muito grande, né? Mas é o Ártico. O que tá embaixo é a Antártica, tá bom? Aqui embaixo, Antártica ou Antártida, tanto faz. Quando a gente fala do Ártico, o Ártico é um pedação de gelo boiando em cima do oceano. Então, se derrete o Ártico, para a questão do nível médio dos oceanos, sem problemas. Só por quê? Porque está saindo gelo, está derretendo. Mas, ao mesmo tempo que você está colocando água no sistema, você está retirando gelo do sistema. Percebe que o volume fica 0 a 0? Então, vai entrar, sei lá, 1.000 litros de água, mas, em compensação, vai sair 1.000 litros de gelo. Percebe? Então, se derreter o Ártico, para a questão do volume do nível médio dos oceanos, sem problemas. Mas agora, quando a gente aquece a atmosfera, isso vai fazer, por exemplo, que possa a Antártica vir a derreter. Tá certo que a Antártica é muito mais fria, precisa ter um aquecimento muito mais significativo. Mas a Antártica não é um gelo boiando. A Antártica você tem um continente e existe gelo ali por cima. Aí se realmente derreter o gelo da Antártica, é água que está entrando no sistema. O grande problema é você degelar a neve do topo de montanhas. Por quê? Porque isso também, né? Você pega ali o topo do Kilimanjaro, o topo das Rochosas, os Alpes, etc. Se aquece, aquela neve derrete e é a água nova que está entrando no sistema, podendo aumentar o nível médio dos oceanos. Isso vem trazendo um debate até sobre os refugiados do clima. Galera, convenhamos, vamos pegar, por exemplo, várias ilhas ali da Oceania. Elas estão desaparecendo por conta do aumento do nível médio dos oceanos. Quem vai receber essas pessoas? A Austrália, que está mais próximo, mas a Austrália nem libera tantos gases de efeito estufa. Essas pessoas vão ter que ir para onde? Para os Estados Unidos, para a China, para a União Europeia, que são os maiores responsáveis? Então é um debate que está sendo levantado. O que fazer com quem está perdendo as suas casas pelo aumento do nível médio dos oceanos? Responsabilizar quem mais libera gás carbônico? Talvez seja uma saída, tá bom? E o aumento do número de intensidade, tanto de furacões, tufões, tornados e ciclones. Esses fenômenos atmosféricos, se a gente for pegar um furacão e um tufão, por exemplo, ele tem relação com o aquecimento das águas oceânicas. Se você aquece mais as águas oceânicas, é natural que esses fenômenos atmosféricos de baixa pressão fiquem cada vez mais intensos. Então os furacões podem acontecer mais. Estados Unidos, por exemplo, teve 3 furacões seguidos em menos de um ano. Não que isso nunca tenha acontecido, mas é estranho de acontecer. Números de ciclones extratropicais, etc., podem se tornar cada vez mais intensos. Então essas problemáticas aqui, elas são bastante significativas. Pior, nem coloquei para vocês aqui na lousa, mas que tem gente que está até comemorando essa questão do aquecimento global. Professor, por quê? Porque economicamente, enxergando a curto prazo, pode fazer muito sentido, principalmente para os países do polo ártico, do polo norte. Professor, por quê? Quando a gente tem o degelo do Ártico, não vai colocar mais água no sistema, né? Não vai aumentar o nível dos oceanos, mas vai degelar. Existem 2 coisas positivas. Primeiro, a Rússia, vou dar o exemplo da Rússia que é mais caricato,
ela não tem saída para mar quente em grande parte do seu território. Se degela o Ártico, ela vai ter uma saída ali, conseguir fazer transporte marítimo durante o ano inteiro, coisa que hoje não é possível porque no período do inverno fica tudo aquilo congelado. Olha o potencial comercial que aumenta para a Rússia se conseguir degelar a região do Ártico. Até fazer comércio com os Estados Unidos. A gente acha, né, naquela visão meio de mapa assim que a gente tem, que a Rússia está de um lado e Estados Unidos está de outro. Mentira, galera, os dois estão muito próximos um do outro se a gente for ver pelo polo. Aliás, se tivesse uma guerra nuclear durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética na época, seria uma guerra pelos polos e não atravessando o mundo inteiro, o Oceano Atlântico, coisa que o vale, tá bom? E outra coisa positiva, entre aspas, é que já foi descoberto que existe uma baita reserva de petróleo no fundo do oceano, ali no Polo Ártico. Então, e olha por quem que é dividido, hein? Aquela área de exploração vai ser no futuro dividida entre Rússia, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, olha, e Canadá. Ou seja, 5 países e Estados Unidos e Rússia com uma enorme rivalidade. Se degelar o Ártico, abre um potencial comercial gigantesco para a Rússia, principalmente, e um potencial de exploração de petróleo que já sabe que existe no subsolo do Ártico. Ah, entendi. O Ricardo falou então que é bom degelar o Ártico. Claro que não. Sou contra o aquecimento global, obviamente, por conta dessas consequências negativas e outras que a gente nem sabe falar ainda. Mas também existem países de olho para saber num futuro potencial de exploração. Beleza? Tira um print aqui, ó.